em mais um exemplo de como a estimulação definitiva do sistema de condução pode ajudar diferentes tipos de pacientes. Eu gostaria de mostrar esse caso, um paciente do sexo masculino, 78 anos, com um histórico de fibrilação atrial de alta resposta. Múltiplas tentativas de controle farmacológico da frequência ventricular não surtiram efeito. No entanto, o paciente com uma frequência elevada, sintomático dessa frequência elevada, mesmo em uso de terapêutica plena antiarrítmica e de controle de frequência ventricular. À ocasião, ele ainda apresentava uma função normal do ventrículo esquerdo, então nosso objetivo não era reverter uma disfunção. E também ele não tinha QRS extremamente alargado, ele tinha, na verdade, um complexo QRS normal, estreito, apenas em fibrilação atrial permanente, com uma resposta ventricular muito elevada. Segundo a anatomia do feixe de Ries, novamente, o nosso objetivo, na verdade, agora é controlar a frequência desse paciente através de uma ablação do nódulo atrioventricular. Como eu posso fazer isso, permitindo que ele mantenha essas características que ele tem da estimulação com QRS estreito, evitando uma dissincronia e mantendo a função ventricular dele preservada? Quando eu crio uma lesão definitiva no sistema de condução, na verdade, eu me coloco em um impasse. À medida que eu controlo a frequência ventricular, eu aumento a duração do QRS estimulado, porque eu vou precisar estimular esse paciente e de alguma forma. Então, à medida que eu melhoro o desempenho dele em função da redução da frequência ventricular, eu pioro o desempenho do ventrículo esquerdo ao estimular de forma dissincrônica o ventrículo direito, produzindo um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Então, frente a um paciente com fibrilação atrial que precisa se submeter à ablação do nódulo AV, qual a melhor conduta? O contexto agora é a fibrilação atrial. Dr. Humberto Villacorta, o seu paciente tem fibrilação atrial, indicação de ablação do nó atrioventricular na fibrilação atrial e uma estimulação cardíaca artificial. Você, como clínico, preocupa-se com o modelo de marca-passo que o paciente irá utilizar? Bom, Luiz, essa é uma situação que nós nos deparamos algumas vezes, né? E apesar de nós termos medicações que possam ser usadas para o controle da frequência cardíaca, algumas vezes isso não é possível. Nós temos que partir para uma estratégia de ablação do nó AV e um implante de estimulação ventricular. Isso é importante, sim, né? Você tem que se preocupar, porque esse é um paciente que ele já não tem a sua contração mecânica atrial, certo? Então, isso é um fator. Segundo, você vai fazer uma ablação do nó AV e vai posicionar, por exemplo, se fizer uma estimulação univentricular na ponta do ventrículo direito, como nós já comentamos, isso causa um dissincronismo ventricular e pode levar à disfunção miocárdica e insuficiência cardíaca. Então, isso pode complicar muito a vida do paciente, que já está sem a sua mecânica atrial e ainda vai ter um dissincronismo ventricular. Então, me preocupo sim, certo? E eu acho que nós temos que utilizar maneiras mais próximas da fisiologia possível dessa estimulação cardíaca. Muito bem. Dentro desse contexto, e indo para o mundo real, Luiz Eduardo, como intervencionista, um eletrofisiologista, o paciente tem fibrilação atrial, síndrome de insuficiência cardíaca e, portanto, a sístole, a contribuição atrial ao ciclo cardíaco, ela se perdeu. Os modelos de estimulação artificial que elegem o feixe de Ries, o ramo esquerdo, podem ser alternativas de melhoria da performance hemodinâmica, da melhoria do ganho da estimulação artificial? Bem, para a gente abordar esse assunto, eu acredito que os indivíduos que têm fibrilação atrial e que são encaminhados para ablação, um percentual razoável deles já tem algum grau de comprometimento da função ventricular. E ao definirmos essa estratégia de ablação do nódulo AV e, obviamente, implante marca-passo, a gente está definindo que esse indivíduo vai estimular aproximadamente 100% do tempo, que é esse o objetivo. Partindo do conhecimento que a estimulação ventricular direita persistente acima de 40% se associa à indução de cardiomiopatia pelo marca-passo, parece muito lógico, muito racional
que a gente, ao propor essa modalidade terapêutica, ablação do nódulo com marca-passo, a gente tenha sim uma preocupação e proponha uma estimulação talvez mais fisiológica. Nesse cenário, cabe então a discussão de, ao fazer a ablação do nódulo AV, indicar um ressincronizador, que já está amplamente contemplado nas diretrizes, inclusive como classe 1 nas diretrizes europeias, ou então uma estimulação fisiológica direta do feixe His ou do ramo esquerdo. A limitação que a gente encontra um pouco, as dificuldades, ambas são exequíveis, né? Fazer a ablação do nódulo AV, implante direto de um eletrodo no feixe His, um implante direto septal, intraseptal profundo, diretamente no ramo esquerdo. As limitações da estimulação direta do His talvez sejam encontros de limiares um pouco mais elevados, portanto, acho que nesse cenário a expectativa, a conduta, na maioria dos casos, é uma estimulação ventricular septal, intraseptal profunda, já que a gente encontra limiares mais adequados e que nessa população é importante. Portanto, assumir que a gente vai propor uma estimulação mais fisiológica é fundamental, seja pelo ressincronizador ou estimulação direta do sistema de condução. Muito obrigado, Luiz Eduardo, muito obrigado, Humberto. Eu queria, no encerramento dessa nossa mesa sobre estimulação hissiana no contexto da insuficiência cardíaca em pacientes que necessitam de marca-passo, de estimulação cardíaca artificial, cumprimentar o nosso apresentador, Luiz Eduardo Camanho, e debatedor, o nosso apresentador, Charles Slater, e o nosso debatedor, Humberto Villacorta Júnior. Está encerrada a sessão. Mais uma vez, o complexo QRS do paciente não era um complexo QRS largo. Por volta de 130 milissegundos, uma ativação compatível com a ativação normal. Entretanto, em fibrilação atrial de alta resposta. Nossa opção foi estimulação com apenas um eletrodo no sistema de condução. Aqui, uma injeção de contraste demonstra quão profunda essa estimulação se encontra dentro do septo, atingindo o sistema de condução. E com apenas um eletrodo e a posterior ablação do nódulo atrioventricular, é possível fazer com que esse paciente ative o coração com uma ativação por volta de 114 milissegundos, uma ativação normal, com uma duração normal do complexo QRS. Isso permitiu que esse paciente pudesse ter a frequência dele controlada, mantendo a duração do QRS dentro da normalidade, evitando uma possível piora da função ventricular relacionada à estimulação com o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Esse é o eletrocardiograma final, mostrando a ativação pelo sistema de condução, com discreto padrão de bloqueio de ramo direito, que é típico da ativação do sistema de condução um pouco mais distal. Finalizando, a estimulação definitiva do feixe de His consegue conferir para esses pacientes que são submetidos à ablação do nódulo atrioventricular QRS estreito e IRR regular, que de outra forma não seria possível em pacientes portadores de fibrilação atrial. As técnicas mais modernas de estimulação do sistema de condução permitem que essa estimulação seja feita e a ablação do nódulo AV seja feita de forma segura. E tal resultado pode ser conseguido com apenas um eletrodo nesses pacientes portadores de fibrilação atrial. Talvez em nenhuma outra circunstância em medicina, menos é mais.